Olá, eu sou a Prof. Jaque Richter e a ideia nesse vídeo é olhar, testar e utilizar imagens, fotos e GIFs animados num formulário do Google, tá? Então eu tô aqui na turma, vou ir em atividades, vou criar uma atividade com um teste, tô no Google Classroom, né? E aqui eu não quero usar esse formulário que ele criou aqui, tá? Vou fechar. Eu quero adicionar um formulário que eu já tenho. Como eu faço isso? Google Drive. E aí, aqui nos recentes, ele teoricamente apareceria, né? Mas, se ele não aparecer aqui, dá para vir no meu Drive, procurar na pastinha da turma ou na pasta onde foi colocado esse formulário. A minha pasta é essa aqui, e aqui tá o formulário que eu quero, apareceu o inserir. Então, ele vai carregar esse formulário, vou clicar nesse formulário bonitinho, posso fechar aqui. Então, aqui tá o formulário, já tá com o cabeçalho, já tá com o título, então a ideia é pensar em fotos, imagens e GIFs animados. Então, eu vou começar pensando que eu tenho uma turma que não tá alfabetizada, independente aqui de pensar em adultos não alfabetizados ou crianças não alfabetizadas. E eu preciso identificar de quem é esse formulário. Então, eu coloquei o nomezinho deles aqui, mas é início do ano, eu não tenho certeza se eles vão se identificar. Então, quando eu passo o mouse aqui, aparece isso aqui, adicionar imagem. Assim, não aparece. Quando eu passo o mouse, aparece o ícone de imagem. Então, vou clicar em imagem, eu posso fazer o upload, se já tá salvo no meu computador. Eu posso fotografar com a câmera, né? Se eu tiver uma câmera aqui. Eu posso pesquisar, pegar uma URL, o link da imagem na internet, colar aqui. Posso buscar lá no meu Google Drive. Ou posso pesquisar a imagem na internet. Eu vou fazer o upload porque é mais rápido. A pastinha já tá aqui organizada com os aluninhos, então fica mais prático pra gente não perder tanto tempo. Eu criei nomes aleatórios e peguei imagens aleatórias da internet, tá? Não olhei direito os autorais, nem nada. Só peguei imagens que estavam disponíveis na internet de crianças para colocar aqui. Claro, o professor que for fazer com a sua turma vai pegar foto dos seus alunos, né? Então, para cada uma delas, ó, o nomezinho já tá colocado, eu posso editar o nome, né? Aqui tá o ícone, clico no ícone. Aí é só, eu tô arrastando a imagem e soltando. Eu poderia procurar na pasta também. Tô arrastando e soltando porque é mais rápido, tá? Senão o vídeo fica muito longo. Beleza? Adicionei todos os alunos. Como isso aparece para eles? Aqui em cima no visualizar, vai abrir uma nova aba e vai aparecer. Assim aparece para eles, ó, as fotos de todo mundo. E eles só podem marcar uma foto. Sempre bolinha é um só, né? Vou sair, volto aqui pro formulário, tá? Vou adicionar mais uma pergunta. Vamos fazer de conta que é a turma do primeiro ano, né? O formulário do primeiro ano. E aqui estão os alunos, mas eu quero que eles identifiquem a professora deles, né? Qual sua professora? Aí eu vou colocar aqui a imagem das 3 professoras que eles vão ter. Que essas turmas terão, no caso. Ó, cliquei, aparece a opção 2, vem aqui. Vou ter que inventar um nome para as professoras. Ó, a segunda professora. Cliquei, aparece a imagenzinha. Vou mandar. Novamente, peguei só imagens da internet, tá? Então vai ser a Prof. Ana, a Prof. Beta, letra maiúscula em nome de pessoa é bonito, né? Beta e a Prof. Carla. Como vai aparecer para eles? Subo lá em cima, aqui na visualização, desce, ó, tá aqui as 3 profs, cada um marca a sua prof, tá? Próximo, então, botei aqui as professoras, né? Adicionar mais uma questãozinha aqui e começo atividades com eles. Eu posso colocar
imagens aqui nas respostas, mas eu também posso colocar imagem aqui na pergunta. Ó, de novo, aqui no meio tem sempre esse ícone de imagem. Caixa de seleção tem, resposta curta tem, parágrafo tem, tá? Eu vou deixar múltipla escolha. Vou selecionar aqui uma imagem, deixa eu só pegar ela aqui na pastinha. Aqui. Tá aqui a quantidade de pessoas. E vamos fazer de conta que eu quero que eles escrevam. Ah, ficou muito grande a imagem. Quando eu clico em cima, ó, aparece os risquinhos azuis e eu consigo arrumar. E aí aqui, com as 3 bolinhas, eu posso alinhar no centro. Se eu clicar fora, some as 3 bolinhas, ó. Aparece só minhas 3 bolinhas, tá? Aqui eles vão digitar, né? Escrever o número de pessoas que aparece nessa imagem. Pensando nesse mesmo estilo, tá? Vou pegar uma outra imagem diferente aqui. Peguei um GIF animado. Quantos músicos? Deixa eu só diminuir um pouquinho. Os meus músicos estão meio grandes, né? Vou colocar eles no centro. Eu gosto de alinhar no centro. E aí, nas respostas, ele puxou automático para a resposta curta, porque eu perguntei quantos, né? Mas eu quero que seja de múltipla escolha. São 5, né? E aí, eu quero que as respostas, imaginando aqui que eu tô com uma criança não alfabetizada e tal, né? Coloquei aqui a imagem 5. Para a opção 1. Para a opção 2, eu vou colocar essa imagem aqui. Vai ser o 8. Aqui vai ser... Opa, esqueci de clicar, né? Ajuda. 4. Eu gosto de colocar 4 opções, porque fica mais bonitinho na hora de formatar, tá? Mas dá pra colocar só uma imagem, se for o caso também. Não muda. Eu acho mais bonitinha a formatação, tá? Beleza. Botei 6 aqui. Tá ali os músicos. Como que ficou isso? Vamos lá na visualização. Aqui tá a pergunta dos nomes, das professoras. Aqui, ó, é de digitar. Eles podem digitar escrito ou número, eu não organizei a resposta. Quantos músicos? Tá aqui o GIF animado. Então, aqui as respostas, tá? Aí vem aquela pergunta básica assim, tá, mas e como encontrar GIFs animados, né? O GIF animado, a gente procura assim, ó, imagens, GIF animado. E aí, ele já tem, vou pôr aqui, imagens, ele tem várias imagens que vão aparecer aqui. Como eu sei que é um GIF animado? Tem que ter esse símbolozinho do GIF embaixo, ó. E aí, quando a gente olha, ó, aparece o movimento. Vou salvar esse aqui, tá? Ah, beleza, como que eu salvo? Clico com o botão direito do mouse em cima, salvar imagem como. Aí vai abrir alguma pastinha, aqui já abriu a minha da turma 11, eu vou pôr nas imagens. Tá, GIF animado 18, eu posso pôr outro nome, eu só tenho que olhar se aqui embaixo o tipo tá como GIF animado. Tem que estar como GIF animado, tá? Aí ele baixou, vou abrir, ó. Peraí, ele abriu na outra janela aqui, só um pouquinho. Só ele carregar, ó. Tá aqui. Quando eu quiser usar no formulário, já tá lá. Posso procurar de um conteúdo específico? GIF animado, água. Tô trabalhando com água com os meus alunos, quero um GIF animado de água. Tá aqui. GIF animado, pensar outro aí, de mapas. Tem? Tem. Tem algum GIF animado de mapa aí. Então, às vezes, dependendo do conteúdo, tem uns GIFs animados que são bem interessantes. Que, vamos ver então essa mitose. Vamos tentar um conteúdo aí, vamos ver se vai ter.
da mitose da célula. Tá aí um GIF animado que dá para utilizar na aula de ciências para diferenciar mitose e meiose. Percebem que os GIFs animados são fantásticos, assim, vamos ver esse aqui. Vamos ver se ele vai ter todo o processo. Olha, todo o processo bonitinho. Então, no formulário, eu gosto muito dos GIFs animados, porque eles dão uma explicação na sequência, né? Eles são uma imagem que se mexe. Então, muitas vezes o vídeo acaba sendo muito pesado, muito comprido, então um GIF animado é uma boa pedida. E aí, para salvar de novo, cliquei com o botão direito em cima, salvar imagem como. Eu posso colocar aqui o nome dele, se eu quiser. Vamos colocar aí. Mitose e meiose. Aqui está um GIF animado, escolhi minha pastinha, salvar, tá lá bonitinho já na pasta salvo, tá? Então, isso é GIF animado. Vou adicionar uma outra pergunta. Tem perguntas que, às vezes, a gente põe a pergunta e se eu tiver que explicar o que tá acontecendo, perde toda a mágica, né? Então, fui ali no meio. Deixa eu achar a imagem aqui. Esse GIF animado aqui é um GIF que eu fiz, tá? Eu faço no Canva e tem outros programinhas também que a gente consegue editar e criar o seu próprio GIF animado, tá? Então, o que a menina recebeu, e aí eu tenho as opções. Ela ganhou um presente, um presente, um presente ou presente, né? Então, tá aqui o que a menina recebeu. Tem um GIF animado, dá uma animadinha assim, não preciso explicar tudo. Uma menina recebeu algo de seu pai, marcou a letra certa. Fica um pouco mais divertido para eles fazerem, né? Vou adicionar a outra, então. Marque só o que começa com a letra B. Tá? E aqui eu não vou escrever, eu vou deixar a opção 1, a opção 2, vim aqui. E aqui vai ter uma questão de que vai ter mais de uma coisa com a letra B. Então, eu não vou poder deixar ali na questão de múltipla escolha. Deixa eu até trocar agora já para mim não esquecer, caixa de seleção. Porque vai ter mais de uma resposta certa aqui. Eu separei GIFs animados para colocar como resposta, tá? Todas as respostas aqui são GIFs animados. Eu já salvei ele, já pesquisei no Google, né? E já coloquei aqui. Vamos colocar 4, que daí fica mais bonitinho, né? Tem o porco, a banana, ai, a barata. E vamos lá, então, de coelho. Aí, carregando, olha lá o seu coelho. Como isso aparece para os alunos? Então, aqui no olho, o olho que tudo vê, apareceu aqui em cima, as professoras, a bandinha, o GIF animado da menina e aqui o que começa com a letra B. E aí eles conseguem marcar, então, a banana e a barata, tá? Mais uma perguntinha, então. Tô misturando, assim, eu sei que são níveis, adicionei 2, né? São níveis diferentes e tal, mas a ideia aqui é trazer ideias. Que horror, né? A ideia é trazer ideias. Marque a imagem que possui a quantidade. Então, vou colocar aqui uma imagem com uma quantidade de pessoas, de moedas, enfim, tá? Vamos colocar aqui, então. Então, eu preciso marcar, eu coloquei o número 8. Nossa, esse número 8 é enorme. Quando a gente pega imagens muito boas, né? Aí o tamanho fica gigante.
O problema é quando a gente pega uma qualidade meio ruim, às vezes fica um pouco craquelado. Então eu gosto de pegar uma imagem meio boa. Então eu tenho o número 8 e eu preciso colocar opções que tenham quantidades e que uma delas tenha 8 coisas, né? Então eu coloquei aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 passarinhos. E eu separei uma com 8 coisas. Eu acho que eu não separei uma imagem com 8 coisas, gente. Vamos botar um de 4 e vou mudar meu número. A gente pensa e programa o formulário antes, mas ainda assim consegue. Deixa eu botar mais uma opção aqui. Botei de 4. Botar de 2. Mais uma aqui. Vou botar de 1, né? Um também interessante. E aí, não vai ter resposta certa, então eu vou ter que trocar, né? Como que eu troco essa imagem agora? Como é que eu faço pra ela sair daqui? 3 pontinhos, alterar ou remover. Eu vou remover e vou colocar, então, uma outra imagem aqui, um outro número, na real, né? Ui, tá subindo ligeiro o negócio. Aqui. Carregou. Também é enorme esse número, né? Aqui. Eu vou pôr ele no meio, porque eu tenho problemas com essas coisas nos cantos. Então, fica aí, as 4 pessoinhas vai ser a resposta certa. Outra perguntinha, então. Vou um pouquinho além, tá? Fiz algumas aqui pra pensar em perguntas. Ó, e aqui eu misturei, ó. Eu tenho GIF animado, tem imagem estática, GIF animado e aqui é GIF animado também. Tá? Então, dá pra misturar GIF animado e imagem sem problemas nenhum. Marque os benefícios de andar de bicicleta. Aí a pergunta, assim, parece tão sem graça, né? Ai, eu gosto das coisas coloridas, das coisas divertidas, assim. E aí, eu vou colocar um ciclista. Vamos colocar um ciclista aí, que daí aposto que todo mundo vai se animar um pouquinho. E como eu vou ter mais de uma opção certa, né? Eu vou colocar pra ser uma caixa de seleção, porque senão, né, fica só uma opção. Então, aqui vão estar minhas respostinhas. Bonitinhas, já estão as respostinhas aqui. Não vou colocar imagem nas respostas dessa vez. Vou deixar assim, só pensando nos alunos um pouco maiores agora, tá? Fiz um pouco, algumas ideias dos menores, algumas ideias de como utilizar imagens. E agora vamos subindo um pouquinho, tá? Pensando aqui, né, nesse contexto de fazer um formulário divertido, mas não necessariamente só com conteúdos básicos, senão fica aquela sensação de que só dá para usar os formulários com os pequenos, né? E eu acho que é bem pelo contrário, acho que quanto mais colorido o formulário, mais a gente se anima a responder, independente da idade. Então, pensando numa questão bem séria, né? Descreva os principais cuidados que foram adotados por sua família durante a pandemia Covid-19. Eles vão responder? Sim, eles vão responder. Mas assim, para estimular e animar um pouquinho esse povo a responder, vamos botar uma imagenzinha assim, para dar um up, né? Deixar um pouquinho mais colorido, mais feliz. Já que eles vão ter que digitar, e eles não gostam tanto de digitar. Alinhar o centro, olha só. E aí vai ser, ele pulou direto para parágrafo, porque tem a palavra descreva. E ele identifica isso automaticamente, tá? Outra questão, então. Vou pensar um pouquinho em conteúdos ainda, tá? Então, os verbos representam ações. Qual dos verbos abaixo representa a ação realizada pelo gato? Bom, vou ter que botar a ação realizada pelo gatinho, né? Cadê meu gatinho? Aqui tá meu gatinho. Tá carregando, ela é um pouquinho mais pesada. Essa aqui é uma das que eu fiz para trabalhar alguns conteúdos.
ela acaba sendo um pouquinho mais pesadinha. Deixa eu já copiar aqui as possíveis respostas. Ó, o que ele está fazendo? Observe o verbo. E aí, então tem comer, dormir, comer, ler e descansar, né? Na verdade ele tá irritado quase, né? Ó, o rabinho indignado. Mas esse aqui eu fiz com o Canva, tá? Eu montei esse GIF animado. Beleza? Foi? Adicionar uma outra pergunta, então. E aí, às vezes, a gente quer trabalhar um conteúdo com os alunos e... assim, tem umas questões que às vezes ficam meio sem graça, né? Então, por que não dar uma animada na coisa? Deixa eu achar aqui. Eu, Jaqueline, amo GIFs animados, tá? Acho que eu gosto mais de GIF animado mesmo do que de imagens, né? Sempre. Eu alinho ao centro, clico e diminuo, tá? Acaba ficando grande. Então, aqui eu tenho um liquidificador e eu quero que eles marquem a resposta certa do liquidificador, tá? E aí, vou pensar outra aqui, tá? Diferente, tá? Resolva a operação no seu caderno e envie uma foto da resolução. A matemática eu brinco assim, é um dodói no Forms, porque o Google Forms não vem com as operações, aquelas extensões que se usa para fazer as operações matemáticas, né? Os símbolos da matemática são difíceis de colocar no Forms. Existem extensões que dá para utilizar, que dá para pegar, mas para quem não quer utilizar as extensões e tal, dá para pesquisar a imagem na internet com a operação que tu quer. Eu pesquisei aqui. E o que eu quero que eles façam? Eles me mandem uma foto do caderno. Para enviar a foto do caderno, eu tenho que fazer upload de arquivo, né? Eu vou precisar que eles façam o upload de um arquivo aqui. Eu não vou limitar o tipo de arquivo, porque talvez eles gravem um vídeo, talvez eles façam outras questões diferentes. Então, eu não vou limitar aqui como que eles vão enviar para mim, tá? Mas eu posso pedir, sim, posso colocar uma questão matemática e posso pedir que eles me enviem a foto. Ou posso fazer as questões matemáticas diferentes, né? Por exemplo, aqui eu peguei uma de fração, né? A imagem que representa a fração. Então, eu tenho aqui uma fração, deixa eu achar. Deixa eu botar aqui a fração, tá aqui a fraçãozinha. Eu não vi que ela tinha, essa aqui eu não cortei. Tá, vou remover ela e já mostro pra vocês como eu faço. Eu abro a imagem, tá? Eu não vi que essa aqui eu não tinha cortado, tá? Vou abrir grandona. Aí, eu gosto de usar o botão Print Screen do meu teclado. Vou fazer aqui, selecionei a área que eu quero. E ele já tem aqui a opção salvar, tá? Essa questão do print de tela e tudo mais, eu vou botar na pasta Downloads. Eu vou mostrar num outro vídeo, tá? Vou procurar agora aqui, porque eu vou ter que pegar lá nos... já tá aqui, Downloads. Não vi que tava do ladinho já o 3/4. Aí também fica muito fácil a vida, né? E aí, as frações que eu vou colocar agora como respostas, todas elas eu fiz isso. Eu abri, fotografei uma página de um livro, que eu acho que é a foto de um livro até que eu tirei essas frações, não lembro. Faz tempinho que eu uso elas. E editei, peguei o print screen, né, do teclado, fui cortando e salvando uma por uma ali pra mim ter.
para mim conseguir montar os formulários de matemática das atividades de frações, tá? E aqui tá, ó, tem a fraçãozinha, né, dos 3/4, tá aqui as opções, então, para eles. Vou adicionar uma outra diferente. Eu sei que tá ficando meio longo o vídeo, tá? Mas tô tentando pensar ideias, tá? Qualquer coisa, vocês param, corre pra frente, enfim. A imagem representa o continente. Vou colocar, então, a imagem. Cadê meu continente? Não nomeei as imagens, aí fica isso, né? Não achei a imagem do continente aqui. Não tem. Então, vamos pegar aqui. Ah, eu vou pegar do Google. Peraí. Vamos fazer diferente. Vou pesquisar no Google, direto aqui dentro. Continente americano. Continente americano. Cliquei. Selecionei. Já vai lá pra dentro, bonitinho. As minhas respostinhas. E aí, sim, eu sei. Eu tenho problemas com alinhar ao centro. Pesquisando direto com o Google, tá? Às vezes, pra quem não organiza antes, ou quem organiza e se perde, né? Antes a gente salvou um gifzinho bonitinho que explicava isso aqui, né? Então, eu vou clicar aqui em cima, vou adicionar só uma imagem. Vamos fazer de conta que é uma explicação para os meus alunos, né? Eu tenho uma explicação ali que eu quero passar para eles antes da minha questão, e aqui no caso a explicação é um GIF animado que nós já pesquisamos aqui no vídeo, né? Tá aqui o GIF animado explicando para eles, aqui embaixo tá a questão. A imagem representa o processo de divisão de células chamado, aí eu vou colocar uma imagem e os alunos vão marcar se é mitose ou meiose. Tá ali a explicação e aqui eu tenho a questão, né? Mitose ou meiose. Adicionei outra perguntinha. Pensando no inglês, né? Por quê? Porque pensando no inglês, o celular, nossos alunos usam o celular. E o celular traduz automaticamente as coisas. Então, muita professora de inglês passa uma trabalheira digitando todas as coisinhas em inglês aqui. E aí, o que que acontece? O aluno abriu no celular, tá tudo em português para ele. Como é que a gente pode fazer para burlar isso no inglês, tá? Digita lá no Word, abre o Wordzinho bonitinho ali no computador, faz o print de tela, ou procura uma frase, uma imagem em inglês na internet e cola aqui como imagem. Traduz a frase, ele vai ter que escrever a tradução. É uma forma de burlar o tradutor automático, porque a imagem, óbvio, ele não vai traduzir, tá? Português, né? Português adora trabalhar com charges, Tem umas questões do português que são bem difíceis também, né? Ou linguazinha difícil que nós temos, mas enfim. Então, aqui tem uma charge, e aí a charge apresenta. Vamos ver o que a charge apresenta, então. A gente adora, né, essas questões de completar. Então, aqui ele marca o que vai ser completado ali. E eu fiz isso aqui com o shift traço, tá? Que é o underline, o nome dessa linha aqui é underline. Vou lá. Então, pensando uma para educação física, porque por fim eu acho que eu tentei ir um pouco para todas, né, mas acho que eu não fiz de algumas disciplinas. Peguei aqui, então, as setas indicam. Setas do quê? Como assim? O que eu fiz? Peguei uma imagem de uma quadra, fiz print dela, né, salvei da internet, editei, coloquei as flechinhas ali, como eu queria, e aqui eles marcam, então. Bem simples. Tem outras ideias ali, mas acho que o vídeo já tá muito longo, senão também vai ser complicado de vocês conseguirem assistir tudo. Como ficou tudo isso, Jaqueline? Pelo amor de Deus, formulário enorme, né?
Vou aqui no visualizar, tá aqui o formulário, ele abriu agora com um e-mail, em função de eu ter colocado aquelas questões de fazer o upload, né? Aí ele sempre vai pedir e-mail, não tem como tirar isso. Aqui de escrever, aqui tá o GIF animado dos músicos, aqui tá o GIF do presente, quem é com a letra B, quem tem 4, né? Quem é a quantidade 4, os benefícios de andar de bicicleta, porque, né, é importante quais os cuidados que a família tomou com o Covid, o que o gato tá fazendo, qual é o verbo, onde aparece o nome do liquidificador escrito corretamente. Olha, aqui ficou uma opção 5 errada, ó, por isso que eu gosto de olhar. Essa opção 5 aqui eu tenho que ir lá tirar. Aqui, então, o aluno vai resolver no caderno e fazer o upload da foto, onde está a fração que representa. Essa imagem representa qual continente. Aqui tem uma explicação do que é mitose e meiose. Aqui tem a pergunta. Aqui tem uma imagem em inglês, que não vai traduzir porque é uma imagem, né? Aqui a charge, então, tem uma onomatopeia, 2, né? As setas indicam qual área, certo? Mais uma coisinha que eu queria colocar aqui. Vou lá para baixo, tá? Cliquei na última. Aqui dá para adicionar imagens, né? E aí, nesse adicionar imagens, a internet tem mapas mentais incríveis, que a gente pode colocar ali junto no formulário como uma explicação para o aluno. Aqui eu peguei uma de história, né? Do governo provisório. É uma forma de talvez até acostumar nossos alunos a sintetizarem um pouco mais o conhecimento. Então, às vezes a gente quer trabalhar com um texto, o texto é muito longo, é um texto em inglês, e a gente não quer colocar ele aqui como um texto, especificamente, pode pegar ele como imagem, põe ele aqui como imagem, que aí vai conseguir utilizar e depois coloca as questões abaixo, certo? Desculpa, o vídeo ficou meio longo, mas espero que vocês tenham várias ideias para utilizar imagens e GIFs animados aí na vida de vocês, tá bom? Muito obrigada!